Você já parou para pensar por que tantos casais acreditam que, depois dos 60 anos, a vida sexual chega ao fim? Será que é mesmo verdade que o desejo desaparece com o tempo? Ou será que existe um segredo escondido, guardado apenas para aqueles que ousam olhar além das aparências? Porque no fundo você sabe, não é a idade que define a intensidade de um relacionamento, é a conexão, é a entrega, é o cuidado com o outro e consigo mesmo. Mas quantas vezes você já se pegou pensando que talvez o tempo tenha passado para você e seu parceiro? Quantas vezes acreditou que essa chama não poderia mais ser reacendida? E se eu te dissesse que existe uma verdade que poucas pessoas falam, um caminho que pode transformar completamente a vida íntima de quem tem 60, 65, 70 anos ou mais, você acreditaria? Aos 60, muita gente se preocupa apenas com saúde, remédios, rotina, mas quase ninguém fala sobre o prazer, só que ele continua lá, silencioso, esperando um convite para voltar à tona. E aqui está a grande revelação. A intimidade nessa fase da vida não só é possível, como pode ser ainda melhor do que antes. Sim, você não leu errado. Melhor. Porque agora você tem algo que antes não tinha: experiência, maturidade, confiança. E quando essas três coisas se encontram com o desejo, tudo muda. O problema é que muitas vezes o casal se perde no meio do caminho. A rotina sufoca, as cobranças aumentam, e quando menos percebem, estão dormindo lado a lado, mas vivendo mundos separados. O toque vira costume, o beijo vira formalidade, e aquele olhar que antes queimava, agora parece distante. Mas será que precisa ser assim? Será que não existe um jeito de virar o jogo? Pense nisso. Você já imaginou acordar um dia e redescobrir a sensação de ser desejado de novo? Sentir aquela química inexplicável, aquele arrepio só com um toque leve? E se eu te disser que não só é possível, mas que muitos casais depois dos 60 já estão vivendo exatamente isso? Eles descobriram o segredo que ninguém comenta. Esse segredo começa por algo simples: entender que a sexualidade não é só sobre o corpo, é sobre a mente, o coração e a conexão que vocês constroem todos os dias. É sobre a liberdade de serem quem são, sem a pressão de performar como antes. Porque depois dos 60, a vida sexual deixa de ser corrida. Ela passa a ser profunda, verdadeira, cheia de significado. E é aqui que vem a pergunta que vai mexer com você. O que você está fazendo hoje para não deixar sua relação cair no esquecimento? Está alimentando a chama do desejo ou apenas deixando o tempo apagar tudo aos poucos? Porque acredite, se você não cuida, a intimidade se esvai. Mas se você decide cuidar, ela renasce. Muitos casais nessa idade descobriram que o toque é uma linguagem poderosa. Não precisa começar na cama. Começa no abraço demorado, no carinho no cabelo, no beijo de bom dia que não é apenas um hábito, mas um gesto que diz: "Eu ainda te vejo". É isso que reativa a conexão, que quebra a frieza, que transforma uma relação morna em algo vivo outra vez. E sabe o que é mais curioso? Quanto mais você cuida desses detalhes, mais seu corpo responde. O desejo não desaparece com a idade, ele só precisa ser provocado de um jeito diferente. Não é força, não é cobrança, é entrega. E é exatamente isso que vamos desvendar juntos: como transformar um casamento depois dos 60 em uma história de intimidade renovada, cumplicidade profunda e, sim, vida sexual ativa. Agora eu te pergunto, você está pronto para descobrir como isso é possível? Porque o que vem a seguir vai abrir seus olhos para algo que talvez ninguém tenha te contado. O segredo está nos detalhes, e quando você entender quais são eles, vai perceber que nunca é tarde para reacender aquilo que parecia perdido. Quer mesmo descobrir o que pode mudar tudo no seu casamento? Porque a partir daqui, nós vamos entrar no coração desse segredo. E quando você ouvir, vai se perguntar por que ninguém falou disso antes. O primeiro passo é quebrar o maior mito, a ideia de que a vida sexual tem prazo de validade. Não tem. O que acontece é que o corpo muda, a mente muda, e com isso, a forma de viver o prazer também muda. Mas mudar não significa perder, significa evoluir. E é exatamente nessa fase que muitos casais redescobrem algo que haviam esquecido: a arte de se tocar sem pressa, de se olhar nos olhos sem vergonha, de transformar cada momento de carinho em um convite para algo maior. Quantas vezes você já percebeu
que não é a falta de desejo que afasta vocês, mas a falta de gestos simples? Quando foi a última vez que você segurou a mão do seu parceiro ou parceira e simplesmente ficou ali, sentindo a presença, sem pressa de nada? Parece pequeno, mas é isso que prepara o terreno para uma vida íntima renovada. O desejo, depois dos 60, nasce nos detalhes, no abraço demorado, no sorriso cúmplice, no elogio inesperado. E aqui está um segredo que quase ninguém conta. A intimidade não começa na cama. Ela começa no café da manhã, no bom dia com carinho, no toque no ombro enquanto passa pela cozinha, naquela palavra doce antes de dormir. Cada uma dessas coisas é um tijolo na construção de um desejo sólido, profundo e verdadeiro. Agora, eu quero que você imagine como seria se todos esses pequenos gestos voltassem a fazer parte da sua rotina. Imagine olhar para quem está ao seu lado e sentir de novo aquela conexão que parecia ter se perdido. O que você faria diferente se soubesse que ainda dá tempo? E dá mesmo, porque existe um poder incrível em resgatar a intimidade com consciência. Não se trata de técnicas complicadas nem de truques mirabolantes. Trata-se de algo muito mais humano. Presença. Quando você olha nos olhos de quem ama e diz, eu ainda estou aqui, algo muda. E é nesse instante que o casamento renasce. Mas ainda tem algo mais forte. Algo que vai além dos gestos. A comunicação íntima. Muitos casais passam anos sem falar sobre o que realmente sentem. Guardam frustrações, silenciam desejos, fingem que está tudo bem, e isso só cria distância. Mas quando vocês começam a falar a verdade sobre o que querem, sobre o que sentem, sobre o que os aproxima, a relação muda de nível. Porque o desejo não nasce apenas do corpo, nasce também da mente. E sabe o que é mais lindo? Não existe idade para redescobrir isso. Você pode ter 60, 70 ou até 80 anos, e ainda assim experimentar a alegria de se sentir desejado, amado e plenamente vivo na sua relação. O segredo está em não desistir. Então eu te pergunto, você está disposto a quebrar o silêncio, a trocar a rotina pela conexão, a reacender o que parecia apagado? Porque, na próxima parte, nós vamos revelar como transformar essa vontade em prática com passos simples, mas poderosos, que podem reacender a chama do seu casamento e fazer vocês voltarem a se sentir como nos primeiros anos juntos. O primeiro passo é simples, mas poderoso: recuperar o toque perdido. Não espere um grande momento para isso. Comece pequeno. Um abraço mais demorado, uma carícia no rosto, um beijo inesperado antes de sair de casa. Pode parecer algo bobo, mas cada gesto físico envia ao cérebro uma mensagem clara: eu ainda me importo com você. Esses toques despertam memórias emocionais profundas e criam um ambiente seguro, onde o desejo pode florescer naturalmente. Depois, vem algo ainda mais importante: criar momentos de conexão sem pressa. Quando foi a última vez que você e seu parceiro ficaram apenas conversando, sem televisão, sem celular, apenas os dois? Reserve um tempo para estar junto de verdade. Um café à tarde, uma caminhada de mãos dadas, ou até mesmo um simples jantar com velas em casa. Não é sobre luxo, é sobre presença. Quando duas pessoas se olham sem distrações, elas redescobrem o que as uniu no início. Outro passo essencial é redescobrir a linguagem do desejo. Depois dos 60, a intimidade ganha um novo ritmo mais lento, mais consciente e muito mais prazeroso. Experimente trocar a pressa por atenção. Explore o carinho, os beijos, os abraços longos antes de pensar em qualquer outra coisa. A intimidade madura não é uma corrida, é uma dança. E quanto mais você dança, mais o corpo e a mente respondem. E aqui vai uma chave que poucos ousam: falar sobre o que desejam. Não tenha medo de abrir o jogo, dizer o que gosta, ouvir o que o outro sente e, principalmente, criar juntos novas formas de prazer, aproxima como poucas coisas no casamento. Essa troca honesta tira o peso das expectativas e devolve a leveza que a relação precisa. Além disso, cuidar de si mesmo é fundamental. Quando você se cuida, aumenta sua autoestima e automaticamente se torna mais atraente para quem está ao seu lado. Não é apenas questão de aparência, é sobre energia. Uma caminhada diária, uma boa alimentação, cuidar do sono. Tudo isso impacta diretamente na vitalidade e no desejo. Por fim, o segredo que fecha tudo isso:
transformar a intimidade em prioridade. Muitos casais colocam o trabalho, os netos, os problemas e a rotina acima da relação. Mas quando você decide colocar seu casamento em primeiro lugar, algo muda. Um simples "vamos assistir um filme juntos" ou "vamos dançar na sala" pode parecer pequeno, mas é isso que constrói grandes amores. Então, olhe para quem está ao seu lado e se pergunte: vocês vão continuar apenas vivendo como companheiros de casa, ou vão redescobrir a alegria de serem amantes de novo? Porque o casamento depois dos 60 pode ser muito mais do que você imagina. E, se você decidir dar o primeiro passo, vai perceber que nunca é tarde para transformar sua vida íntima e emocional. Agora me diga, você está pronto para começar essa mudança hoje mesmo? Escreva aqui nos comentários: quero reviver meu casamento. E vamos juntos mostrar que amor e desejo não têm idade.